Boa noite, estimados telespectadores. Um dos maiores problemas da nossa cultura política é o que eu chamo de regime de autoridade sem explicação. Trata-se do exercício do poder como se não tivesse de se justificar. Por exemplo, o presidente viaja, toma decisões, assina acordos, mas nunca se sente obrigado a dizer aos cidadãos o que tratou em nome deles. Só diz, por exemplo, a comissão política que depois o saúda em comunicado como se tivesse sido eleito por ela e não pelos moçambicanos. À primeira vista, pode parecer um detalhe secundário. Afinal, os boletins de imprensa e os noticiários já mostram imagens, mostram discursos protocolares e frases feitas sobre cooperação e amizade. Mas, na verdade, a ausência de explicação é profundamente corrosiva. Sem transparência, os cidadãos são deixados à mercê de rumores e desconfianças. O debate público fica empobrecido e as instituições perdem o seu papel de escrutínio, reduzidas a câmaras de eco da propaganda oficial. A autoridade sem explicação reproduz uma cultura política autoritária, mesmo em regimes formalmente democráticos. As decisões passam a ser unilaterais, tomadas em círculos fechados, e a sociedade fica de fora. Em consequência, as políticas tornam-se frágeis, superficiais, voltadas para o imediato e não para o essencial. A viagem recente do presidente ao Japão ilustra bem o problema. Foi para uma cimeira Japão-África, encontros que há muito se transformaram em palcos de mendicidade diplomática. Os líderes africanos são tratados como beneficiários de promessas de investimento e ajuda, mas raramente como parceiros estratégicos. E ao regressar, o presidente não disse nada, ou grande coisa sobre o que o país ganhou, que investimentos foram garantidos, que parcerias se desenharam, que posição Moçambique levou à cimeira. E ainda mais grave, neste momento, é a viagem ao Ruanda esta semana. Poucos assuntos são tão delicados como a presença de tropas estrangeiras em território nacional. As forças ruandesas operam no norte de Moçambique ao abrigo de um acordo que nunca foi discutido no Parlamento nem explicado ao público. Quem financia essa presença? Quais são os compromissos políticos e econômicos associados e que limites temporais e operacionais foram definidos? Estas são questões vitais para a soberania e para o futuro do país. E a visita a Kigali seria um momento ideal para clarificar tudo isto aqui. Mas como vimos, o presidente emitiu um comunicado vazio de conteúdo, pois não aborda as questões centrais de saber o que o país está a ganhar para eliminar os problemas que o tornam dependente daquela ditadura. Estamos, portanto, perante a consolidação de um modelo perigoso de decisões graves tomadas à porta fechada, sem explicação ao povo, em nome de quem se age. A mesma lógica aplica-se ao anúncio feito ainda esta semana de um acordo de cooperação com um conglomerado sediado no Catar, no valor anunciado de 20 bilhões de dólares. O presidente apresentou-o como um gesto histórico e transformador para a economia nacional, abrangendo setores como agricultura, pescas, energia, habitação, saúde e educação. Mas o anúncio levanta perguntas cruciais, como por exemplo, se trata de investimento direto ou de novos empréstimos, quem garante o financiamento, quais são os cronogramas, as responsabilidades e contrapartidas, etc. Ninguém sabe isto. A nossa história recente recomenda cautela. Não é a primeira vez que promessas milionárias acabam por se diluir em atrasos, incumprimentos, cadeia e encargos pesados para o Estado. É aqui que a retórica presidencial de fazer diferente para ter resultados diferentes revela o seu paradoxo. Fazer diferente devia implicar explicar o que se está a fazer para que os cidadãos possam distinguir o presente do passado. Resultados diferentes exigem prestação de contas para que a sociedade avalie se de facto há mudança. Sem explicação, o slogan perde credibilidade e torna-se apenas mais uma fórmula propagandística. Então, nós continuamos a fazer o mesmo, isto é, silêncio, opacidade, propaganda, só que embrulhado em palavras novas. Um verdadeiro exercício de liderança política não se mede pelo número de viagens, pelos montantes anunciados ou pelas fotografias com líderes estrangeiros. Mede-se pela disposição em prestar contas. E o poder republicano não é propriedade privada, é mandato público. Explicar o que se faz fora do país, os acordos que se assinam e os compromissos que se assumem
é parte da responsabilidade para com os cidadãos que legitimam esse poder. Nós, se quisermos de facto fazer diferente, o primeiro passo é romper com o regime de autoridade sem explicação. Só assim poderemos criar confiança, fortalecer a democracia e assegurar que as grandes decisões nacionais não sejam segredos guardados entre quatro paredes, mas compromissos assumidos perante todos. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.